Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 31ª edição da 5ª temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho a imensa satisfação de receber aqui o Dr. Luciano Braz, digno professor de Direito na UNOeste, na FAEF, e que também doutorando na área de Direito Constitucional, que eu convidei aqui para que a gente falasse das crises, de todas esses problemas que andam acontecendo aí e que a gente tem que dar uma resposta para a sociedade tem que dar uma resposta para os políticos, os empresários têm uma visão, e tem aquela gente que quer aumentar imposto, e todo esse volume de informações que dia a dia vem permeando a nossa vida. Eu chamei aqui o doutor Luciano para que, como doutorando em Direito Constitucionalista, ele nos elucidasse. Doutor, a Constituição, ela tem instrumentos que sustentam uma retomada da cultura brasileira, da sociedade brasileira, ou ela é algo que é muito bonito, mas que não tem ainda assim efetividade por conta da legislação acessória que muitas vezes não é complementar, que muitas vezes não é efetiva. Boa tarde, professor e doutor Coraini. Gustavo Coraini, para mim é um imenso prazer estar aqui novamente neste canal para compartilhar com a sociedade, com os colegas também da advocacia. E cumprimento também os alunos do Grupo FAEF e os colegas professores. E a tua pergunta ela é muito pertinente por conta do atual cenário brasileiro político e também jurídico, né? Porque se questiona hoje a questão da legitimidade dos poderes no que diz respeito à própria representatividade da sociedade. A Constituição ela assegura, sim, tem vários instrumentos para poder efetivar o que se entende por Estado democrático de direito e assegurar a lisura, a moralidade, não somente na vida política, mas também na vida econômica do país, e também assegurar os direitos e as garantias fundamentais condizentes com o termo constitucional. Entretanto, né, hoje se questiona muito a questão da burocracia que é aplicada no instrumento processualista brasileiro, o que dificulta muito a prestação da tutela jurisdicional e a investigação dos processos que tem no polo passivo os órgãos da federação, seja a União, seja os estados ou os municípios. Então tem esse grande questionamento, porque essa burocratização ela tende a dificultar e muito a lisura do processo, a celeridade processual, o que de certa forma retira a legitimidade do próprio ordenamento jurídico. Okay. Bom, temos então, até que está acontecendo, tem um grupo aqui discutindo aqui do lado de fora, então meio que ele nos atrapalhou, mas está tudo bem. Discutindo no bom sentido, conversando um tanto alto, mas tudo bem, agora eles já se tocaram. Isso acontece, né? Então, exatamente. Bom, estava até perdendo o fôlego o nosso querido doutor. Bom, eu queria reiniciar a conversa, que esse é o contexto que a gente vive. Nós aparentemente temos uma legislação bastante completa e complexa no sentido de bastante detalhista em alguns sentidos, e em outros momentos ela não tem essa efetividade. A gente vê, reclama-se que demora a justiça e é por conta disso que as coisas estão meio do jeito que estão. Quando que vão prender isso, quando que vão prender aquilo, por que que um político ele demora para ser processado, por que
o juiz lá separou as jurisdições, porque que tem um monte de porquês que nós gostaríamos de ter a devida resposta, a população que gostaria de ter essa resposta, e nós não temos realmente como explicar para quem nos inquire por que demora tanto para uma coisa acontecer. Mas no caso da Lava Jato, a área criminal está andando bem rápido, não está, doutor? Com relação à Lava Jato, né, evidentemente o processo ele é mais sério. Por quê? Porque a maioria daqueles que estão no polo passivo da ação são empresas que, a priori agora, são dois campos de atuação do Poder Judiciário, né? Primeiramente, o que está se apreciando agora são as empresas que financiaram projetos de campanha, e aí a questão do Caixa 2, a questão da lavagem de dinheiro, e por conta dessas empresas, essas pessoas não terem o foro privilegiado, então assim, a possibilidade de se instaurar um processo e a possibilidade de se declarar dentro das modalidades de prisões cautelares, uma preventiva, enfim, é uma questão que se torna mais hábil por conta dessas pessoas não terem o foro privilegiado. Agora, no momento em que fosse investigar os partidos políticos ou os políticos que foram beneficiados pelo financiamento, enfim, Caixa 2 e etc., por eles gozarem de uma garantia constitucional e aí tem um foro privilegiado para serem julgados, vai ter que se analisar as provas novamente, é um outro processo que vai ser instaurado, dependendo se for um parlamentar federal, é o Supremo que vai ter legitimidade para poder apreciar a denúncia, se for um parlamentar do Estado, é o Superior Tribunal de Justiça, e por conta disso, né, há aquele sentimento de que a justiça ela é tardia, mas eu penso que a necessidade de se revisitar novamente a Constituição, o texto constitucional, para que rever essa questão do foro privilegiado, se de certa forma ele tende a beneficiar a sociedade, o interesse da coletividade, considerando que os nossos parlamentares eles atuam não em favor das suas benesses particulares, mas eles atuam em favor dos interesses da coletividade. Portanto, deveriam. Portanto, o texto constitucional não pode criar óbice ou delongas ou dificultar o processo, porque há uma perspectiva, uma ansiedade de justiça instaurada na sociedade, né, na família brasileira, enfim, para que, de fato, aqueles que têm culpa sejam penalizados. Então, o ordenamento jurídico ele não pode contrariar o interesse da sociedade. Bom, mas doutor, veja, existe a sensação que existe a sensação que umas coisas estão andando mais rápidas que a outra, com determinado juiz anda, com outros juízes não anda, e além de tudo isso a gente tem visto aí caso comum em tudo quanto é lugar na Assembleia Legislativa do Estado, do país, em várias estaduais, nas municipais, a gente vê casos de políticos condenados, inclusive, que se enquadram na ficha limpa e tal, e aí eles conseguem via um instrumento judicial, aquela condenação e a efetividade da ficha limpa, ela não tem efetividade, a lei a legislação não atinge um juiz que abre a possibilidade do cidadão se candidatar? Olha, a tua pergunta ela é muito boa, Gustavo Coraine, por conta de o atual cenário político que nós estamos vivenciando no país, né? Eu, como professor acadêmico e pesquisador da área do direito, eu sempre procuro passar para meus alunos tanto as questões teóricas, né, e também a realidade, o que acontece no mundo fático, né, para que aí o aluno e também os nossos ouvintes eles possam fazer uma síntese se de fato
o que nós vivenciamos é uma Constituição real ou uma Constituição imaginária, abstrata, ideológica, né? Tudo aquilo que está inserido lá no texto constitucional e nas leis infraconstitucionais, porque nós temos vários instrumentos, né? Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, nós temos a atual Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.486, para evitar a prática da corrupção na vida política do nosso país. Nós temos vários instrumentos, mas me parece que todos esses instrumentos, eles não são hábeis. Bom, então, se eles não são hábeis, por que eles não são hábeis? Porque hoje o que nós estamos vivenciando no país é uma crise política que se instaurou no cenário brasileiro, em todas as esferas, seja na União, seja nos estados, seja nos municípios, e que o próprio Poder Judiciário, né, que seria a segurança, a última instância que nós deveríamos recorrer para ter os direitos constitucionais ali efetivados, mas o próprio Poder Judiciário, às vezes, ele atuando aí como um ente político, né? Aí eu falo nas cortes superiores, né? O que me chama muita atenção e que me causou grande preocupação foi a entrevista do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim, no Conselho Nacional de Justiça, 40 dias, 30 dias antes dele ser aposentado, ele falando que ele estava se aposentando não somente por conta de questões patológicas, que ele tem um problema na espinha dorsal dele, mas também porque ele era tão somente um número ali no Supremo Tribunal Federal. E que a instituição Supremo Tribunal Federal havia se tornara-se um órgão político, meramente político. As decisões têm conotações meramente políticas, né? Ou seja, aí, na perspectiva política, o que nós temos não é um discurso científico, mas o que nós temos é um discurso que já tem os seus fins determinados, né? Beneficia A ou beneficia-se B. E aí a sociedade fica num estado de pleno desamparo judicial. Eu entendo. Aparentemente nós somos controlados por uma elite de criminosos, certo? A gente vê crime. Inclusive você citou o doutor Joaquim Barbosa, excelentíssimo. Ele era lá naquele plenário e realmente uma andorinha aparentemente não faz verão, não consegue efetivamente mudar a perspectiva, a imagem que a gente tem da corte, que ora, aparentemente, quando os casos são básicos, tal, você, quem assiste o dia a dia ali, vê realmente decisões embasadas, interessantíssimas, são aulas de uma elite intelectual incrível que é lançado ali, é muito bonito. Mas quando chega um caso que envolve políticos, um falta, o outro não aparece, porque aqueles que aparentemente no TSE tem processo de Marília lá, certo? E o presidente é um ministro de Marília. Num caso desse, doutor, assim, não seria o caso dele eventualmente se colocar a par, da mesma maneira que quando ele julga o pessoal do PT, ele que foi advogado do PT, fez a vida inteira no PT, nenhuma crítica, nada disso, mas no momento de julgar um caso desses, ele não deveria se excluir do julgamento, se declarar impedido, doutor? Evidentemente, isso é uma questão ética, né? Mas falar em ética hoje no Brasil é a mesma coisa que você falar em obturação de dente de galinha, né? Ele deveria se dar por suspeito, né? No mínimo se dar por suspeito, e aí os autos seriam encaminhados para um outro ministro para apreciar a matéria ali ventilada no processo eleitoral. Mas retomando o que a sua última fala agora, eu penso que a importância da atuação do Ministério Público, como um órgão ligado ao Poder Judiciário, a sua importância é tão significativa para a efetivação daquilo que se entende por Estado Democrático de Direito, por Estado de Direito, justamente porque o Ministério Público, uma das suas funções é atuar como fiscal da lei, né?
E como fiscal da lei, o quê? Com relação aos ditames da Constituição. Portanto, eu vejo que a necessidade de uma atuação mais presente do Ministério Público, sobretudo no que diz respeito às políticas públicas, aí, a questão do ficha limpa, a questão da lei orçamentária, né, a questão da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, para ver se de fato ocorre ou não as manobras, como de fato ocorre lá no Congresso Nacional, mas no Legislativo Municipal, uma atuação mais presente do Ministério Público, nas Assembleias Legislativas dos Estados, para se evitar essas manobras que, em tese, e já virou uma prática na vida política brasileira, sejam evitadas no cenário político e de modo que a sociedade brasileira possa se dar por percebida, os seus reclames nas manifestações, enfim, a sociedade possa criar um sentimento na sociedade que de fato ela está sendo ouvida e que tem órgãos aí, que tem instrumentos na Constituição para poder ser invocados e, quando invocados, serem efetivados num plano concreto. Bom, mas aparentemente, assim, fazendo sempre aquele papel do advogado, do diabo, daquele que gosta de apertar o coitado do entrevistado, doutor, a gente, todo o momento, nós, desde a Constituição, desde que ela foi promulgada, a gente tem no Ministério Público aquele vaso que a gente coloca tudo. E nós não vemos o Ministério Público totalmente aparelhado para fazer frente a todas essas responsabilidades que a gente aufere, que a gente indica para eles. Então, eu vejo, por exemplo, tem varas judiciais, 2 varas judiciais, e os promotores se dividem, tem menos promotores do que varas judiciais. E os promotores, o seu escritório é ele, 2, 3 estagiários e só, e as varas judiciais acompanham mais processos e tem um cartório ali inteiro de funcionários ao dispor. O promotor não tem isso. E então fica, eu acredito, que muita coisa para promotor fazer. Não que eu ache que, sabe, não vale crítica, nada disso. Tudo tem que ser melhorado e a crítica, quando construtiva. Então, eu pergunto, nós não temos tantos mecanismos que acabam embaralhando a própria legislação e ela não tem, não caberia, teve agora a revisão do Código de Processo Civil, não caberia uma revisão geral para que o que é redundante fosse retirado, o que é a mais fosse cortado, o que ficou passado ser reciclado, doutor? Nós não precisamos de uma nova Constituição, uma nova legislação, porque do jeito que está, é uma confusão de legislação, uma mais específica, e se você matar uma pessoa, você começa com 6 anos, é a pena mínima. Se você matar uma capivara, deve ser uns 5 anos. Isso daí está meio confuso. Não está na hora de dar uma equiparada em tudo, doutor? Evidentemente, né? Você vê que a legislação brasileira ela é bem complexa, né? Nós temos um emaranhado de leis aí, salvo engano, são mais de 30 mil leis, se você for analisar a União, os estados e os municípios, né? Não, fora a legislação infraconstitucional, sim, a própria legislação própria da Receita, as portarias, exatamente, fora essas daí ainda que são acréscimos, né? Se você for considerar todas aquelas modalidades de legislação que tem lá no artigo 59, né? Enfim, aí passa de 100 mil de textos legislativos, né? Na verdade é isso, me parece que quer se burocratizar, né? A tendência é essa, inclusive isso tem um efeito na vida econômica no nosso país, porque antes, né, uma análise prévia que os investidores de fora eles fazem antes de vir para o mundo, para a vida econômica do Brasil, eles analisam tudo, né? Eles têm lá o departamento jurídico, o departamento financeiro, o departamento de marketing, enfim, e a burocratização do judiciário e a burocratização, né, na seara do direito empresarial, para você criar uma empresa, enfim, etc. Isso tem sido óbvio para que eles possam investir internamente aqui no cenário brasileiro, na economia brasileira, né? E aí, em contrapartida disso, nós temos uma legislação totalmente fragilizada, cheia de brechas por conta desse emaranhado de legislações que tem, e que beneficia o quê? Beneficia
o lado corrupto dos políticos brasileiros. E dos próprios advogados desses corruptos também, né, doutor? Vamos colocar, porque eles não saberiam o caminho a transitar na lei para obter benefícios, avaliar que isso vai ser mais demorado e, portanto, compensa porque vai prescrever. Nós temos político aí condenado tal, mas que sempre a penalidade prescreve. Não haveria uma necessidade do Conselho da Magistratura é só fazer uma estatística, ver quais juízes demoram mais casos, sempre da mesma pessoa tal, e dá sempre atraso, que, como deu o caso ali, se houvesse algo desse gênero, não teria o desembargador ali, não estaria do Estado de São Paulo, não estaria sob suspeita, né? Não haveriam os mecanismos fiscalizadores, não estão faltando, doutor? Então, mas no caso, doutor Coraine, eu vejo o seguinte, que o Poder Judiciário ele fica amarrado à atuação do Legislativo, né? E se o próprio Legislativo, na sua atuação legislativa, ele cria todos esses instrumentos, evidentemente que a advocacia ela vai se beneficiar desses instrumentos para retardar o andamento do processo, para poder atingir a prescrição. Quando não, por exemplo, a atuação do Ministério Público lá no crime, na ação penal 420, salvo engano, que é do mensalão, né, que nós achávamos que ia ser histórica, mas não é histórica. Histórica vai ser agora da corrupção da Petrobras. Com muito esforço do Procurador-Geral da República, houve alguns parlamentares que foram presos. Mas o nosso ordenamento jurídico, concomitantemente, ofereceu instrumentos para o Partido dos Trabalhadores, aí por intermédio da excelentíssima Presidente da República, Dilma Rousseff, beneficiar aqueles políticos que foram condenados através do indulto natalino. Bom, já que eles não conseguiram obter a absolvição na seara no judiciário, bom, então a Presidente da República, chegou no final do ano, através do indulto natalino, ela criou condições para que enquadrasse Genuíno, Zé Dirceu e fossem beneficiados aí com a progressão do regime de pena e aí fraudando aí o interesse da pena que havia sido imposta, né? E, então você vê que o próprio ordenamento jurídico ele dá instrumentos que beneficiam a corrupção no país. Então eu penso que nesse momento já não há que se falar mais em reforma política, porque a reforma política hoje ela não vai sanar os nossos problemas, né? Eu penso que hoje o problema se tornou tão grave, ao ponto de temos que recorrer a uma nova constituinte, e aí sim, a partir dessa nova constituinte, nós determinamos os fins que a República Federativa do Brasil, a partir da moralidade, da ética, enfim, deve alcançar, porque uma reforma política hoje eu não acredito, é impossível, uma reforma política hoje. Eu também acho impossível também uma Constituição feita, realizada nesse momento, porque essa vigente, ela foi fruto do fim da ditadura militar, ela veio como consequência, tanto que ela é a cidadã. E lá na época, os políticos estavam bem segmentados, havia bastante ideologia envolvida, então ela tem a aparência que eu não acho vencida, mas eu acredito que a legislação poderia ser bastante simplificada, ela deveria ter menos foco, aparece qualquer coisa, de repente tem a lei não que eu critique, tem a lei do consumidor. A lei do consumidor veio simplesmente detalhar o que já estava no Código de Civil e Processo Civil. E com um enfoque, teve enfoque da inversão do ônus da prova, teve alguma mudança, sim, tá. Mas aí vem logo depois a lei da criança e do adolescente, que a todo momento também tem que ser remendado e tal, e que estava lá previsto na Constituição, a parte da criança e do adolescente, do jovem, também do idoso. Agora tem a legislação para o idoso, a legislação para a mulher. Não que eu veja
ato falho em ter uma legislação específica para cada um, mas vai chegar um momento em que cada uma dessas legislações podem legislar sobre o mesmo ponto e dependendo de como você caminha ali, a interpretação pode ser muito maior do que normalmente seria se tivesse um texto só, não? Ou um texto que aglutinasse tudo isso, que não deveria ser tão difícil. Não é verdade, doutor? Então, eu imagino que esses diplomas específicos, isso daí é fruto das denominadas dimensões do direito, né? Direito de primeira dimensão, segunda dimensão, que alguns falam direito de primeira geração, segunda, e hoje nós já estamos falando em direitos de quinta dimensão. Evidentemente que para se assegurar aqueles primeiros direitos que estavam lá na primeira dimensão, o direito à vida, o direito à liberdade, né, percebeu-se a necessidade de se agregar outros direitos, direitos políticos, direitos sociais e assim por diante. Foram tendo as dimensões, as denominadas dimensões. E quando a gente fala do ECA, quando a gente fala do CDC, quando a gente fala do Estatuto do Idoso, isso, do ponto de vista político, né, não somente do ponto de vista jurídico, foram algumas observações que o legislador ele conseguiu visualizar no cenário político, e a questão da desigualdade nas castas sociais, né, na vida social do Estado, e tentou buscar através desses instrumentos, desses diplomas, né, desses codex jurídicos, um tratamento especial, um tratamento diferencial, para que assim os preceitos da Constituição, sobretudo a igualdade, sobretudo a fraternidade, né, pudessem ser regulamentadas em diplomas específicos e assim munir o próprio judiciário para que se fazer valer os fins já determinados na Constituição. Eu vejo isso como um avanço, eu vejo isso de forma muito positiva. Nessa perspectiva, tudo isso é muito positivo, mas eu entendo hoje a necessidade de se ter uma nova Constituinte em decorrência de que a nossa Constituição de 1988, quando da sua aplicação, quando da sua vigência, o cenário político, tanto interno como o cenário político externo, internacional, ou seja, a queda do Muro de Berlim, né, o fim da ex-União Soviética, e nós estávamos saindo de um regime ditatorial, a Constituinte se deu, mas com um Constituinte de olho no retrovisor. Né? Era um momento de se olhar para frente, era um momento de se estabelecer novas metas, era um momento de se despedir da situação pretérita política do nosso país e avançarmos de forma definitiva. Mas hoje percebe-se ainda muitas conotações presas ainda, aqueles ideários, os requisitos que foram deixados e até então não se divorciaram da vida política atual, mas que a própria Constituinte ainda prevê isso. Então isso é negativo, para mim é negativo, e a necessidade hoje é de se ter uma nova Constituinte, para evitar, né? Inclusive hoje os efeitos dessa corrupção estão alcançando de forma sem precedentes o cenário econômico do nosso país, e a presidente Dilma não sabe mais o que faz, né? E segundo os economistas não há o que se fazer. O próprio presidente da Câmara já falou que qualquer atuação do governo não vai surtir efeito, então podemos esperar aí um período de 2 anos aí de puro recesso aí, no que diz respeito às políticas públicas. Bom, mas para quem o doutor é jovem, eu que sou mais de idade, eu já vi um monte de crise, sei que as crises demoram esse tempo mesmo. Tem umas que demoram 10 anos, na época do Sarney, mas isso daí vem no acumulado desde lá do governo Figueiredo, e tem sempre uma subida e uma descida. Isso é inerente ao capitalismo e é normal isso, a parte econômica. Tem sempre aqueles que vão ficar ricos nessa crise, tem aqueles que vão ficar pobres, e depois, na época da pujança, inverte tudo de novo, porque depende do momento e da onda que você está. Então, às vezes você está no crescendo e você consegue subir, porque está todo mundo descendo mais rápido. Então, isso aí é inerente, e essas crises econômicas vêm e vão.
E não é, a corrupção também não foi inaugurada no governo Dilma, muito pelo contrário. É algo que vem desde o nosso Martim Afonso de Souza, não, aquele que escreveu, Pedro Vaz de Caminha, que escreveu a carta, que na carta avisando que tinha descoberto o Brasil, ele já pediu um emprego para um primo dele lá, para um cunhado, alguma coisa. Então isso é da nossa cultura e como é a cultura do mundo. Todo lugar tem corrupção, a gente ouve disso notícia todo dia. O que a gente vê de diferente nisso daí, dessa vez, simplesmente é que realmente o judiciário agiu no sentido de prender todo mundo. E agora espero que eles tenham medo. Bom, mas estamos chegando ao fim do nosso programa, temos o último trechinho mesmo. E, doutor, eu queria convidar o senhor para suas opiniões finais, agradecer a sua presença. Eu vou agradecer depois, quando eu for terminar o programa. Mas nesse momento as câmeras estão à sua disposição para sua mensagem ao nosso seleto público. Bom, eu também entendo que a questão da corrupção é uma questão que está no DNA da nossa vida política, né? Mas quando você ouve os delatores da Lava Jato dizendo que a corrupção ela foi institucionalizada no governo, né? Tudo o que se fazia na Petrobras era feito, o deferimento dos pedidos, etc., os contratos, enfim, desde que ocorresse um benefício à pessoa A, à pessoa B, ao partido X, ao partido Y, né? Então, a corrupção sempre existiu, não vamos ser ingênuos, né? No nosso país sempre existiu, mas no governo do PT ela foi institucionalizada. Não que eu seja partidário, não que eu seja de esquerda, né? Mas a realidade é essa. Mas, de todo modo, minhas palavras aqui, finalizando, para a sociedade brasileira e para aqueles que nos ouvem, né, meus alunos, enfim, é que devemos sim acreditar numa justiça, devemos sim, juízes como o juiz que está presidindo o caso agora da Lava Jato, né, há sim promotores muito sérios, há sim magistrado muito sério, principalmente os novos que estão entrando agora, que trazem, né, para a sua vida aqueles ideários lá da Constituição, e espero aí que mais cedo ou mais tarde, né, o Poder Judiciário consiga mudar a visão, a estrutura, a vida política do nosso país e os nossos políticos possam ficar um pouco mais temerosos, né, tendo em vista o que vem ocorrendo aí nesses processos, muitos sendo presos, enfim, alguns instrumentos processuais legais sendo criados, a lei da anticorrupção, a lei do ficha limpa, enfim, você percebe que de um modo ou de outro as reivindicações da sociedade estão sendo ouvidas e de um modo ou de outro vai se criando instrumentos para poder garantir a justiça, garantir a ética, a moralidade na vida política do nosso país. Bom, eu só posso agradecer a presença sábia do doutor aqui ao programa. É um prazer recepcioná-lo mais uma vez, e embora tenhamos opiniões assim, às vezes um pouco contrárias, eu acredito que a descrença na política se deve muito ao fato de que pessoas honestas estão se distanciando da política, enquanto pessoas desonestas veem na política um meio de crescimento. Inclusive, sabe, as mesmas pessoas acabam vendo na religião um meio de crescimento. Então parece que quem domina um curralzinho quer ganhar dinheiro porque tem empatia, porque tem simpatia com um grupo. Isso, a parte a representatividade que todos têm direito de ter num plenário de assembleia, de câmara, o que seja, a parte essa representatividade, aparentemente essa representação está sendo dada a pessoas pelo povo que não estão correspondendo, ou pior, são a imagem do povo, que é o que eu acredito. Na minha opinião, nós temos o governo que merecemos. Quando tiver eleição, grande parte das pessoas hoje que estão desabrigadas por conta desse vendaval aí, vão votar na mesma pessoa que permitiu que eles ficassem num lugar onde não tem esgoto, numa favela qualquer, certo? Eles vão votar na mesma pessoa. Então eu acredito que eles merecem. As mães que ficam sem a vestimento para as crianças lá de uniforme e tal, quando vier, vão votar nas mesmas pessoas. Então, infelizmente, eu acho que enquanto não houver
Quando a educação não tiver mais acesso, coisa que o governo Dilma também fez um pouco a mais, ele, embora agora não tenha mais dinheiro para isso também, mas eu acho que a evolução intelectual do povo é que vai nos livrar paulatinamente de gente ruim, desde que as pessoas honestas também se candidatem. E não chegue numa Câmara lá onde tem... O Lula falava que tinha 300 picaretas, o resto não era, tinha 580. Agora, depois que ele foi lá, parece que só tem os do PSOL, aqueles que são mais radicais mesmo, aliás, então, alvíceras ao PSTU, esses partidos que têm visão revolucionária, parece que são os únicos que não se envolveram ainda na corrupção, mas aparentemente a esquerda toda também passou para o lado direito. Então, vamos acompanhar, né, doutor? Vamos acompanhar. Uma coisa, doutor Coraini, o que ocorreu ontem, na noite de ontem aqui em Marília, né? Em decorrência da chuva, enfim, já pude perceber que alguns políticos, né, a falta de ética, a falta de bom senso chegou a tal ponto que eles estão se beneficiando da desgraça alheia, indo até essas famílias, né, coisa que eles não faziam antes, para se projetar para o próximo... Para aparecer na mídia. Para a próxima campanha. E aí eu lanço aqui para você, doutor Coraini, o interesse que eu tenho particular de um dia nós fazemos aqui um debate e discutimos o que vem a ser democracia no nosso país. Né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. Da representatividade. A questão da democracia, que hoje não se fala tanto e é uma questão muito assim mitigada hoje no nosso meio. Mas está aí. Eu também acredito que há políticos muito sérios, sim. Pouquíssimos, inclusive aqui na nossa Câmara, né? A nossa Câmara hoje identificada como Câmara 10-3, né? Ou seja, nós temos 3 parlamentares aqui que são éticos, são muito morais, e nós vemos a maioria dos parlamentares sempre decidindo a favor do governo que nos últimos anos e tem se mostrado totalmente omisso. O que ele gosta muito de fazer é um marketing dele, é uma propaganda, mas atuar enquanto executivo, chefe do executivo, não atua. Bom, explodimos nosso tempo, mas eu quero lembrar você que existem muitas pessoas em Marília que sofreram de graves perdas, desde a nossa querida Unimar, que teve ali danos ali por conta da grande estrutura, a fundação, a Univem, árvores caíram em todos os lugares, na frente lá da FAMEMA, e na região mais da periferia, muitas casas caíram, pessoas estão passando necessidade, e existem várias campanhas na cidade, lá no Clube dos Bancários, eu acho que está sendo entregue doações. Por favor, doe roupas, tendas, quem tiver, não usa lá a cabaninha de camping, doa tenda, doa comida, faça algum gesto altruísta em vários lugares. Acredito também que a OAB vai começar a recolher essas coisas ali no centro e não vai faltar lugar para recolher. Só que procure entregar para instituições que não tem um fundo político, né, que não vão fazer em cima da sua campanha, da sua bondade, campanha política própria. Dê apoio às instituições conhecidas e que têm representatividade na sociedade, como a OAB, a Associação dos Aposentados e coisa que, assim, semelhante. Eu agradeço a sua atenção, me desculpem ter passado tanto do tempo, mas o assunto era interessante. E eu me despeço mais uma vez, desejando a todos, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.